E aí, galera? Francisco Marcel aqui no Toques do Chico, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um assunto que é super importante e muito pouco discutido. Terapia de casal. Por que será? Por que fazer? Desnecessário? Eu traria como primeiro argumento básico um fato. Se relacionar é muito difícil. Uma bota difícil nisso. Calcula dois seres humanos que têm históricos completamente diferentes, referenciais de vida completamente diferentes, desejos diferentes, expectativas diferentes, tendo que se relacionar, colocar tudo aquilo junto, fazendo com que aquelas cartas que vêm de ambos os lados, cartas completamente diferentes, dialoguem e funcionem. Cara, é um BO. Bota perrengue nisso. Óbvio que tem casais que lidam com essa mescla de uma forma um pouco mais fácil e menos indigesta. Por outro lado, também temos que pensar que um relacionamento, como todos nós, é algo vivo, que muda. E nós mudamos ao longo dos nossos relacionamentos. E aquilo que valia deixa de valer, e aquilo que não se esperava passa-se a esperar, e aquilo que eu gostava eu deixo de gostar, e aquilo que a pessoa se torna não é mais o que eu quero, e aquilo que eu sou não é mais o que eu quereria. Tá tudo isso junto. E se eu e o meu parceiro, parceira, enquanto não estamos ali dispostos a revisitar tudo isso e a reconstruir tudo isso, a relação ela vai desabando. E boa parte das vezes o que vai acontecendo, eu vou jogando os despojos, os destroços, as cinzas para baixo do tapete. E aquele tapete vai fazendo assim, porque eu não quero olhar para aquilo. E ok, em várias situações a gente não quer olhar para aquilo que nos é indigesto. Só que isso não significa que aquela situação vá se resolver. Porque não vai. Várias vezes um casal consegue lidar com questões sozinho. Outras tantas não. E em muitos desses momentos, a terapia de casal ela vem justamente para nos ajudar a olhar para tudo aquilo que a gente não está conseguindo olhar quando juntos. Porque há mágoas, ressentimentos, dificuldades, frustrações que vão se somando ao longo de um tempo de relação que não é mais possível ter isenção e distanciamento para aquilo. E claro, a terapia de casal serve para isso, para que haja alguém com algum distanciamento e isenção olhando para esse conjunto, enquanto dois indivíduos, muitas vezes totalmente diferentes, precisando dialogar sobre aquilo que não está funcionando. Ou seja, é uma tentativa de revisitar a relação com um certo distanciamento e uma mediação em que se aprenda a tentar fazer diferente. Muitas pessoas têm medo de começar uma terapia de casal achando que olhar para os problemas é levar ao término. Às vezes, o desdobramento é o término. Muitas não, porque o propósito inicial de uma terapia de casal é a vontade de melhorar, de conseguir fazer diferente. E trabalhar aquilo que não está funcionando é justamente o propósito de que continuemos nessa história e não que necessariamente terminemos. Mas esse é um medo recorrente das pessoas quando se fala em terapia. Medo de que em mudando as coisas não se estruturem. Elas vão se estruturar de uma outra forma. Então, se você nunca pensou em terapia de casal e se você está passando por um período no seu casamento ou por períodos no seu casamento em que as coisas não estão encaixando, olha para esse lugar. Terapia tem sido uma coisa sobre a qual cada vez se discute tão mais. Por que não a terapia de casal? Pensa nisso. Insta, Face e YouTube te esperando, hein? Inscrito, inscrita, compartilhando o nosso conteúdo, conversando. Um beijo.